A liderança não é um cargo. Uma pessoa que ocupa uma posição de liderança, ela é uma pessoa que ela tem o objetivo de conduzir uma equipe para chegar no resultado. Para isso, ela vai precisar desenvolver as pessoas. Nesse processo de desenvolver, vai envolver feedback, reconhecimento, treinamento mesmo, para que essas pessoas elas atinjam um determinado resultado. Então, é uma pessoa que ela vai usar da sua influência e da sua habilidade de gestão ou ferramentas de gestão para alcançar um resultado. E esse resultado vai ser tido através de pessoas. Desafio de liderar um time remoto. Quais são os desafios de rotina e de cultura que a pessoa que é líder vai enfrentar nesse cenário? Independentemente se é presencial ou remoto, você precisa ter rituais, rotinas de cultura mesmo. Como que essa pessoa percebe que ela talvez seja alguém capaz de desenvolver as skills ali de liderança? E como que o líder dessa pessoa consegue notar isso nela e trabalhar isso? Se você não se conhecer, se você não saber quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos, vai dar ruim. Porque como é que você vai criar um time combinativo, um time completo, diverso, se você não sabe sobre você? Você já parou para pensar que talvez o que falta para o seu negócio crescer não é uma nova estratégia, e sim liderança? Com apenas 22 anos, a nossa convidada assumiu seu primeiro cargo de liderança e transformou um time do zero em uma operação de múltiplos 8 dígitos. Hoje ela forma novas líderes pelo Brasil e vai mostrar como desenvolver essa habilidade que pode mudar completamente o seu resultado dentro e fora do digital. Meu nome é Aline Decker e o Hotmart Cash começa agora. Bem-vinda, Aline. Que bom ter você por aqui. Uma pessoa que também é fã de podcast. Eu também sou, cara. que também escuta muito, né? A gente estava falando muito de podcasts que a gente consome ali fora. Sim. E a gente tem um costume com os ouvintes do nosso podcast. Que é um costume que já deixou essa galera muito mal acostumada, inclusive. Assim, já... Mimou. Mimou. Hoje em dia, eu já falo, cara, a gente já avisa o convidado com antecedência. Né? Fala, ó, prepara, porque se não tiver, é capaz de ter comentário negativo. Dito isso, o que você separou para a pessoa que deixar o melhor comentário deste episódio? Cara, eu separei nada mais nada menos do que a minha formação de liderança autêntica, que ela é reconhecida pelo MEC, bonitona, que na verdade eu digo que ela é um manual de liderança. Então hoje é uma formação... Fala investimento também, quanto quer? Porque Pode tá lá falar, na Hotmart, pode tá lá falar. no link da Hotmart. O investimento hoje, para qualquer aluno que quer fazer parte, é 2.497, 2.497. Caraca. Então o melhor comentário vai ganhar um acesso para a formação de liderança. E essa formação ela é direcionada para líderes, independentemente se é coordenadora, se ainda vai ser promovida, se é gerente, diretora. Diretoras também, minha comunicação é mais voltada para mulheres, por isso que eu sempre vou trazer às vezes uma linguagem mais feminina, mas a gente tá falando de fundamentos de liderança. Então vai se aplicar para qualquer pessoa. E esse é o presente, é para ajudar especialmente as pessoas que se sentem inseguras, líderes se sentem inseguras, sentem perdidas, a se tornarem líderes seguras, confiantes e respeitadas, mas sem deixar de ser quem ela é. Porque eu trago toda a liderança autêntica por trás. E é através de quem você é que você vai conseguir esse respeito. Então é isso. Basta você deixar aquele comentário caprichado para ganhar um presente de quase 3 mil reais. Olha, vale pra caramba. Fora o que isso gera na sua carreira. Porque assim, não é só o preço que você economiza aí, Chique. é o que gera na sua carreira. Você até comentou de uma coisa, você falou tanto da liderança autêntica, do que é ser um líder, e isso até é um caso que eu me conecto um pouco com o assunto, porque é o seguinte, né? Na carreira corporativa normal, a gente mira muito em cargo executivo de liderança e tudo mais, né? Foi uma coisa que eu, por exemplo, sempre fugi. A minha linha é um pouco mais estudar para ser especialista, né? É a minha posição aqui na Hotmart, ser um gerente especialista. Perfeito. Então eu mesmo nunca me aprofundei muito em grandes questões de liderança, apesar de já ter sido líder de time várias vezes. Para você, o que é ser um líder? O que significa ser líder em uma instituição, em uma corporação, em qualquer ambiente? Tá, eu vou tentar simplificar a minha resposta, mas o que eu vejo? Que liderança, uma pessoa que ocupa uma posição de liderança, ela é uma pessoa que ela tem o objetivo de conduzir uma equipe para chegar no resultado. Para isso, ela vai precisar desenvolver as pessoas, ela vai precisar, nesse processo de desenvolver, vai envolver feedback, reconhecimento, treinamento mesmo, para que essas pessoas elas atinjam um determinado resultado. Então, é uma pessoa que ela vai usar da sua influência e da sua habilidade de gestão ou ferramentas de gestão para alcançar um resultado. E esse resultado vai ser tido através de pessoas. Então, se for em resumo, o que é ser um líder? Ao meu ver, eu resumiria dessa maneira. E assim, você foi construindo a carreira de líder
desde muito nova, né? Tipo, normalmente, sei lá, você não vê muita gente com menos de 25, 26, 28 anos tomando a frente em um negócio e fazendo isso ir adiante, né? Ainda mais no contexto que você tava, que era um negócio sobre gestão, até onde eu sei. Então, eu acho que deve até rolar, talvez, um pouco de síndrome do impostor, às vezes, não sei. Como que foi essa experiência de tão jovem pegar uma responsabilidade tão complexa? É interessante isso que você tá falando, justamente porque era uma empresa de gestão, né, que eu atuei, fiquei 5 anos lá, fazendo parte desse time. Eu tinha 22 anos quando eu fui promovida e eu tinha um agravante. Na verdade, eu ainda tenho, mas hoje eu acho que eu tô cansada. Qual que é o meu agravante? Eu já tive mais de 40 cabelos diferentes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito rebeldezinha, toda alternativa e tudo mais. E naquele momento, eu não abri mão disso. Eu segui com essa aparência. Por que eu tô falando da aparência? Eu não acredito que a aparência dita competência, mas a aparência, ela dita como as pessoas veem você. Então, eu sinto que eu acabei tendo mais resistências e mais barreiras do que eu poderia ter tido, ou não ter tido, se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade quando era mais nova. Mas não me arrependo de nada. Tipo assim, não me arrependo real. Eu acredito que eu tive muito aprendizado nisso. Mas os meus primeiros ali dificuldades, as minhas primeiras dificuldades foram mais voltadas para a minha aparência. A minha aparência, ela por si só já era um posicionamento meio político, assim, né? Mulher, novinha, 22 anos. Aí vinha pra esse lado de... Naquela época, eu acho que eu tinha um cabelo de dread, se eu não me engano, quando eu fui promovida. Mas assim, eu já tive um monte de cabelos diferentes. Então, e a minha aparência, ela foi um desafio. Ao mesmo tempo, eu tive muito desafio com as pessoas, especialmente no quesito de conquistar o direito de liderar. Porque justamente pelo que tu falou, eu era muito nova. E mulher. Daí você olha e fala assim, cara, quem é essa pessoa que vai me conduzir aqui? Por que eu deveria confiar nela? Naquele momento que eu fui promovida, que foi comunicado pra todo mundo, tiveram pessoas ali que, cara, me apoiaram, falaram, Aline, parabéns, estou contigo, e vamos lá. Mas tiveram pessoas que não reagiram dessa maneira. Deve ter uma pessoa que saiu, levantou da reunião, depois que foi comunicado pra todo mundo, ela levantou da sala e bateu a porta e foi embora. E aí depois fui conversar com ela, falou, cara, eu não acho que a empresa tomou uma decisão correta, porque a gente precisava de alguém com mais experiência, e veio você que nunca foi líder. Eu falei, putz, eu te entendo completamente a tua insegurança, eu te entendo a tua opinião, o ponto é, eu preciso que tu confie em mim, porque eu vou fazer o meu melhor pra que isso dê certo. E deu. No final das contas, deu muito certo. Eu sou muito grata. Mas esse meu desafio foi muito grande de conquistar esse espaço, de ser vista como líder. E eu não sabia o que fazer um líder. Porque cara, eu tinha lido livros, a empresa de gestão e tudo mais, mas quando você vai na prática, tipo, tá, mas qual que é a rotina de um líder? O que faz um líder? Eu não tinha essa noção. Então, eu acho que eu enfrentei bastante esses desafios também nessa época. Nessa construção de carreira de liderança que você fez e que hoje em dia você mentora muitas pessoas também que estão em busca disso e que chegaram a isso, você acha que é possível a pessoa, por exemplo, ela ser líder sem de fato ter uma equipe abaixo dela? Eu acredito que sim, até porque existem muitas lideranças informais. É só a gente observar, porque a liderança não é um cargo. A gente tende a acreditar que é um cargo. Aquela pessoa é coordenadora, é supervisora, ou é o dono da empresa. Isso, na verdade, é a função, né? Tipo... Exatamente. É a nomenclatura. Mas a gente vê muitas pessoas dentro da equipe que tem uma influência muito grande, que não tem um cargo de liderança, mas quando ela fala, todo mundo escuta. É estranho, mas você vê esses movimentos acontecendo em todos os times. Mesmo que você seja o líder e você tenha uma equipe, vai ter alguém ali no meio desse grupo que vai ter uma influência ali, que vai gerar uma influência pro time. Essa pessoa, ela já é um líder. Ela já é meio magnética, né? Meio que tipo assim, cara, as pessoas escutam o que ela diz. Se ela tá reclamando muito, ela baixa também a moral do time, Exato. Né? Ela tem uma influência tanto no ponto de vista que pode ser positivo, se ela for uma pessoa que, cara, leva o time pra frente, quanto uma influência de, às vezes, gerar um motim, implantar um estado de creche na equipe. Tipo assim, a galera começa a reclamar, começa a falar, realmente, aqui não fazem nada por nós e tudo mais. É as falas que a gente vai ouvir na creche mesmo, que a gente vê, né? Ai, ô mãe, olha o Gabriel, que não sei o que lá. Tipo, uma pegada meio assim. Mas, então, ao meu ver, a liderança, ela não é um cargo e você precisa conquistar esse direito de liderar de fato. Por isso que eu falei antes que esse foi o meu primeiro desafio. Porque tem pessoas que, quando elas já têm essa influência, elas já são vistas como líder antes mesmo de ser líder, é muito mais fácil pra ela ser vista e ser respeitada dessa maneira. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. E, inclusive, eu tenho mais uma que surge dela. Porque você foi comentando isso, eu parei a pensar aqui agora. Eu acho que são duas perguntas aí. Como essa pessoa pode perceber que ela é essa pessoa? Porque, às vezes, é o negócio, né?
quem tá dentro do aquário não vê nada dentro do aquário, que a gente vê de fora. Então, como que essa pessoa percebe que ela talvez seja alguém capaz de desenvolver as skills ali de liderança? Esse é um ponto. E como que o líder dessa pessoa consegue notar isso nela e trabalhar isso? Então, Perfeito. são duas, né? Sim, eu acredito que eu consigo responder ela com uma resposta só. As duas perguntas, que é... Eu acabei compilando o que aconteceu. Depois que eu fui promovida, eu perguntei na época pro meu líder, que era o Marcelo Germano, eu perguntei, Marcelo, por que eu? E aí ele me trouxe algumas características, algumas coisas que ele viu, algumas evidências também que ele viu de mim. Legal, guardei aquilo dentro do bolsinho. Depois, como aquilo era uma empresa de gestão, eu tive a oportunidade de conversar com muitos empresários, tipo, mais de 7 mil clientes que a empresa teve. Obviamente, não conversei com todos, mas conversei com muita gente, por causa dos eventos presenciais. E eu perguntava, cara, o que você observa em alguém da tua equipe quando você quer promover para líder? E eu fui compilando essas coisas. E aí eu comecei a me perguntar, porque chegou uma hora que eu me tornei líder de líderes, que eu também tive que promover pessoas na minha equipe, ou contratar até liderança de fora. E aí eu compilei em 8 principais comportamentos, que, tipo, pra mim, eles são... Precisa ter isso. Qualquer pessoa que tá numa posição de liderança precisa ter esses 8 comportamentos. E quais são? Até pra ficar mais fácil, eu botei um 4As e 4Cs, pra ter uma decoração melhor. Os primeiros 4As é, pra mim, autenticidade. O que é autenticidade? Eu olho pra você e eu sei o que esperar de você. Você é verdadeiro. Eu não olho e vejo uma pessoa que tá maquiando ser algo que, de fato, ela não é. Se eu parar e ver a Aline em casa, ela vai ter uma característica semelhante com ela da empresa. Pra mim, isso é muito importante. Por isso que quando eu faço entrevista e tudo mais, eu faço perguntas pessoais. Pra pessoa, mas pessoais no sentido, o que você faz quando você bate ponto? Uma pergunta simples, também não vou perguntar, não vou ser invasiva. Mas eu quero saber como é que essa pessoa no dia a dia, pra ver se ela tem essa coerência. Segundo ponto, autoconhecimento, outro comportamento. Essa pessoa tá aberta para autoconhecimento? Ela, não necessariamente que ela precisa fazer uma terapia, mas se for sugerido, ela tá aberta? Se eu falar pra ela que ela tem que fazer uma mentoria, ela vai estar aberta pra isso? Então, essa abertura para autoconhecimento, pra mim, é outro comportamento que eu espero de qualquer liderança e da pessoa que eu tô querendo promover. Outro comportamento, atenção. Ela te escuta? Ela tá presente aqui? Quando a gente tá conversando, ela tá mexendo no celular? Ou ela tá prestando atenção naquilo que você tá falando? Porque essa é uma característica que, para uma liderança, é muito importante, que é pelo fato de... Imagina, você tá conversando com alguém, com um líder teu, e aí você vê que o teu líder não tá prestando atenção. No dia seguinte, você fala, mas você validou. E aí o líder fica, oxe, eu validei isso, mas eu não me lembro. Mas é porque você demonstrou que você não presta atenção, que você já é uma pessoa que fica mudando de opinião porque não tá muito atento com as coisas. Então, ter essa atenção é muito importante, até pra pessoa se sentir importante naquele momento. Então, eu avalio se essa pessoa tem esse momento aqui presente. Ativação, que esse talvez é o que mais destaque, é a pessoa que dá um passo à frente. É a proatividade mesmo. Ela é tipo, cara, tem uma peteca que vai quase cair, ela bota a mão embaixo e segura. Ela não deixa a peteca cair. Essa iniciativa é uma das coisas que a gente mais vê. E, geralmente, essa é a característica que a gente olha e promove. Né? Eu acho que é a que mais grita. Mas eu gosto de olhar o compilado. E aí, os outros 4 Cs seriam coerência, faz o que fala. Tem um mínimo, assim, de coerência até quando ela discorda dela mesma, ela é coerente em discordar dela mesma. Não tem problema em você falar uma coisa e depois acreditar em outra. Mas você é coerente naquilo. Coragem, porque, cara, você vai precisar fazer feedback. Você vai precisar demitir. Você vai precisar contratar. E, cara, pra contratar também, tem que ter culhão. Você tá decidindo a vida de uma pessoa a partir daquele momento, no final das contas. Então tem que ter muita coragem pra isso. Tem uma família abaixo daquela pessoa, às vezes, né? Exatamente. E se não der certo, você vai ter que desligar. E tem uma família junto com aquela pessoa. Então tem que ter muita coragem, no final das contas. Aí, criticidade, pra mim, é uma pessoa que pensa. Eu tô conversando com você e eu tenho um dado. Aí você fala, mas... melhorou. Eu falo, não, mas o dado tá me dizendo que diminuiu. Não, mas pra mim melhorou. Eu não consigo lidar com pessoas que não pensam. Então, criticidade pra mim é outro critério fundamental pra uma pessoa que tá numa posição de liderança, porque você vai ter que uma hora avaliar por que eu promovo essa e por que não essa. Com base em que eu vou tomar uma decisão de uma meta, de um planejamento. Então, senso crítico, de fato. E o último é combinatividade. Esse eu não vou conseguir observar tanto na pessoa que ainda não é líder. Mas eu consigo observar na pessoa que já é líder, que é... Essa pessoa, ela consegue usar o conhecimento das pessoas da equipe. Que é tipo, cara, eu tenho uma pessoa mais criativa aqui, agora eu vou contratar uma pessoa um pouco mais organizada pra elas se combinarem. Ou eu sou uma pessoa mais criativa, eu vou trazer alguém mais organizado pra trabalhar junto comigo. Ter esse senso de combinação, de combinar o time. Criar um contraste ali, né? Exatamente. E combinatividade, quem criou essa palavra foi o Murilo Gun, tá? Não fui eu. Que eu amo. Porque quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, eu falei, cara... perfeita pra esse tipo de contexto, porque eu me considero uma pessoa combinativa, não criativa.
Eu acho que eu crio muitas coisas a partir das combinações, então por isso que eu sou apaixonada por essa palavra. Nossa, dá pra gente fazer um podcast inteiro só falando de coisas que o Murilo ensinou no Reaprendizagem Criativa. O Murilo, ele é brabo demais. Não, ele é brabíssimo. Total. Mas eu responderia essas 2 perguntas dentro desses 8 comportamentos, que é aquilo que eu observo na hora de promover, e é isso que eu espero de uma pessoa que tá numa posição de liderança. Isso é massa pra caramba. Eu até queria ter pensado mais antes da gente gravar e ter colocado aqui nosso deck de cultura. Porque tem muita coisa que combina pra caramba, assim. Na hora que você falou ali da ativação, a gente tem 10 mantras, né? Sim, Hotmart. Eu vi, o Matheus me apresentou. Na hora que você entra na empresa, já tá ali as 10 placas com os 10 mantras. Todos eles são importantes, é claro. Mas, e aí tem uma parte que as pessoas confundem, que é, por exemplo, eu tô dentro da estrutura comercial da empresa. Meu papel do Abramo aqui, da Dani por muito tempo que apresenta com a gente também, a Dani já mudou de área, mas o Abramo e eu principalmente, a gente tá na frente de relacionamento com o cliente, de relacionamento com clientes estratégicos, né? E tem um mantra que é, na dúvida, priorize o cliente. Assim, esse mantra, ele em qualquer situação de dilema, de decisão não muito clara, você vai priorizar o cliente. E geralmente, quem tá no comercial acha que esse é o principal mantra do comercial. Porém, tem um outro mantra que é o importe-se. É o que a gente fala, cara, o verdadeiro aqui é o importe-se. É falar, bicho, se você se importar com o cliente, com o próprio time como um todo... Com a empresa, com o resultado, com tudo. Você já consegue tomar uma decisão mais clara, né? E foi isso que você comentou ali da ativação também. Você fala, pô, você tá vendo um problema acontecendo, cara, importe-se com a solução dessa coisa que vai dar certo. É legal pra caramba ver como, tipo assim, no final das contas, o que importa é ter uma visão clara dos indicadores de promoção e de desligamento, né? Isso é uma coisa que a gente coloca no nosso deck de cultura. É massa você falar disso, porque faz com que tanto a promoção quanto a demissão não sejam uma surpresa para ninguém. Perfeito. A coisa vai ficando clara ao longo do tempo, né? Então, e é massa ver você ter as 8 características já decoradas, porque, por exemplo, os 10 mantras eu esqueço direto. Eu consigo lembrar uns 6, 7, e falo, puta, não, tem outros 3 aqui. Mas sabe que tem um dito popular que toda vez que tem, tipo, ou crenças, ou mantras, ou coisa assim, e você esquece de algum, é daquele que você tá precisando dar atenção. Aí, ó. É o que geralmente o pessoal fala. Sabe o livro Os 4 Compromissos? Sempre falam. Que é muito comum as pessoas lembrarem de 3 e ficar, tipo, como é que era o 4 mesmo? Daí fala, é desse que você tá precisando. Jogando aqui, querendo dar uma lição de moral aqui. Jogou, achei meio passivo-agressivo. Mas eu puxei esse assunto, né, porque da parte de ativação já é um pilar muito forte para construir a carreira de alguém, para identificar se a pessoa tá boa ou não tão boa naquilo, e você trouxe ali a combinatividade no final. E essa visão de como juntar as pontas que fazem sentido, né? Ou até como o Murilo puxava também, você pegar a divergência para gerar convergência. Perfeito. Olhando para isso, para você, como eu posso construir um bom time? Tipo assim, pô, eu tô escutando aqui o podcast, de repente eu tenho aquela famosa empresa de 2 pessoas, que é eu e Deus, ou tem aquela empresa que tem um pouco mais de gente ali trabalhando, eu preciso construir um time de alta performance. Basta olhar para esses 8 fatores que você trouxe? Esses 8 fatores, eles vão ditar muito do comportamento que é esperado para que você consiga ter um time massa e coeso. Mas aí você vai precisar de outras coisas no dia a dia, que eu vou endossar um dos comportamentos, que é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não saber quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos, vai dar ruim. Porque como é que você vai criar um time combinativo, um time completo, diverso, se você não sabe sobre você? Porque geralmente quando você vai crescer o teu time, a minha recomendação é que você vá contratando pessoas com base nas suas defasagens. Cara, as primeiras pessoas que você contrata num time do zero são as pessoas que, tipo, que vão fazer aquilo que você mais odeia fazer ou aquilo que você não é bom. Depois o jogo começa a ficar sério quando você precisa delegar aquilo que você é bom e que você gosta. Mas faz parte do processo. Quando a empresa tá começando a chegar no nível, você fala, cara, mas isso aqui eu amo. Mas você tem que delegar. Porque é a única forma de você ir pro próximo passo. Só que no primeiro momento, eu preciso delegar aquilo que eu não sei. Então, eu preciso me conhecer. Entendendo desses comportamentos, eu vou conseguir construir uma equipe. Talvez eu usaria a frase de... Conseguiria construir uma equipe que acaba com que não tem creche. Diria assim. Uma equipe que eu consigo ter gente madura. Gente que não é infantil.
Só que na prática eu preciso me lembrar de uma frase que é: você tem o time que você tolera. Se eu ficar com essa frase na minha cabeça, eu vou me lembrar de fazer acordos muito claros e brigar por esses acordos. Fazer acordos muito claros e brigar por esses acordos. Se a gente for olhar de uma maneira mais massiva, é isso que vai ser feito uma boa liderança em um time de alta performance. Eu chegar pra você e falar: olha, tal dia, tal horário, eu espero que você me entregue tal coisa. Se você não me entregar, eu vou lá e vou falar com você. Porque se eu não falar, automaticamente você vai entender que, tá tudo bem. Ali não falou nada. Então talvez nem era tão importante. Agora, se eu chego lá e pergunto: e aí, o que aconteceu? Eu converso sobre aquilo, eu já tô mostrando. Aqui não é a casa da mãe Joana, e eu tô tendo o time que eu tolero. Porque eu treino meu time o tempo todo com as coisas que eu falo ou deixo de falar, o tempo todo. E quando a gente tá fazendo um feedback, um reconhecimento, eu tô fazendo um processo de adestramento do ser humaninho. Quando eu reconheço, eu tô dando petisco. Eu tô falando: olha, meu amor, eu quero que você continue sentando bonitinho desse jeito, igual o cachorrinho quando eu dou um petisquinho. Eu sei que parece meio polêmico falar isso. Pode soar, mas não é. É bastante polêmico, mas eu tô tentando ser muito prática e muito lógica. Mas é por recompensa. A gente funciona por recompensa. Exato. Eu tive um chefe excelente que ele falava: a gente é treinado para dar biscoito pro cachorro, né? Então, assim... Mas no final das contas só que assim... Mas tem uma premissa muito importante dessa questão do adestramento, que é: você não vai dar o biscoitinho pro cachorro meia hora depois que ele sentou. Você vai dar o biscoitinho na hora que ele senta, e é pra ele saber exatamente que é pelo fato de ele ter sentado. E esse é um erro muito grande que as lideranças cometem na hora de fazer um feedback. É fazer um feedback generalista: parabéns, Cleito, parabéns aqui pelo podcast. Tá, mas parabéns pelo quê? O que você achou legal? O que eu fiz que você gostaria que eu continuasse fazendo? E é aquela coisa de recompensar o esforço ou o resultado, né? Tem isso. Eu acredito que vai depender do teu objetivo. Porque eu acho que ambos os reconhecimentos, eles são importantes, a depender do momento em que a pessoa tá na tua empresa e aquilo que você espera dela. Então, em alguns momentos, talvez você tenha que reconhecer o esforço, porque o resultado tá mais, Até porque, por exemplo, quando a gente olha, sei lá, pra método científico, muitas vezes o resultado não é positivo, mas o esforço, ele levou até... E me deu uma conclusão. O mais importante é que eu tive uma conclusão, um aprendizado sobre aquilo. Então, faz todo sentido. Total. E aí, fechando essa linha de raciocínio, então eu entendendo dessas premissas, entendendo do feedback, entendendo do reconhecimento, entendendo do meu dia a dia, entendendo que eu tenho o time que eu tolero, ou seja, se meu time é incrível de alta performance, parabéns, você tem um time que você tolera. Se teu time é uma porcaria, descomprometido, creche, infantil, reclamação, gritaria, fofoca o dia inteiro, parabéns, você tem um time que você tolera. Então, entendendo isso, você vai utilizar ferramentas do dia a dia que talvez você vai precisar aprender, talvez não. Eu acredito que essa é uma coisa que eu acredito muito, a liderança não é uma habilidade nata. É uma habilidade 100% desenvolvível, e eu acredito que tem cadeira pra todo mundo. Porque a gente tende a acreditar que, aquela pessoa é um líderzão nato. Cara, o que consiste num líder nato? Talvez essa pessoa ela tenha uma predisposição de comunicação mais fluida, mas não necessariamente que ela é uma pessoa que realmente é um bom líder. Então tem que aprender a liderar, tem que aprender a contratar, tem que aprender a fazer uma delegação, tem que aprender a fazer gestão de agenda, tem que aprender a fazer gestão de tempo, tem que aprender a fazer reuniões. Então, assim, tem que aprender a parte técnica, mas abraçado por toda essa parte comportamental que a gente falou aqui. Sem o comportamental, a tua técnica não vai ser executada. É tipo você contratar um gestor de projetos e falar assim: faça o projeto acontecer. O gestor de projetos é obrigado a aprender sobre pessoas. Porque a única forma do projeto andar é as pessoas executando. Então, são coisas que às vezes a gente esquece no meio da liderança. E o que eu, respondendo a tua pergunta sobre o que consiste num bom líder, eu diria que é a junção de um pouco disso. Eu diria que são 3 principais pilares: autoconhecimento, comportamento e técnica. Foi o que eu tentei explicar de uma maneira mais abrangente agora. E que ajuda a construir um time de alta performance, né? Exato. E você foi falando disso, eu lembrei de um caso meu, que foi o dia que eu reparei que eu não estava sendo um bom líder. O que rolou? E isso não foi na Hotmart. Eu tinha saído da Hotmart na pandemia para empreender. E eu tinha uma agência de lançamentos digitais, né? Eu fazia parte dela ali. Eu não sabia desse meio do caminho. Teve meio do caminho ali. Eu falo que foi meu sabático. Engraçado, meu sabático eu trabalhei muito mais do que era CLT. E aí, aqui na Hotmart, a gente sempre teve uma premissa de contratar muita gente sênior. E eu sempre, assim, eu entrei aqui sendo sênior, sempre trabalhei com muita gente sênior. E mesmo a galera júnior que entrava, a gente tinha toda uma rotina de treinamento, de cultura. Então, assim, sempre você conseguia... Demanda muita energia, né? Você conseguia fazer o time funcionar bem sem precisar falar muita coisa. Tá. Assim, fica meio no automático ali, né? Aí na agência não era bem assim. Às vezes você contrata o que dá e beleza. Daí eu lembro que teve uma vez que a gente estava organizando um lançamento, mandei uma mensagem para um designer de manhã, e eu trabalhei com designer a vida toda. Eu venho da publicidade, né? Eu falei: fulano, esse é um fulano que a galera queria desligar. Eu falei: não, cara, o fulano é produtivo, tal, não sei o quê. Aí
Aí eu falei, fulano, a imagem que Ciclana mandou, isso 10 da manhã. Rola de você fazer essa imagem em proporção 16:9? Ele rola, eu, beleza. Então, assim, pra mim foi aquela coisa do meia palavra. Tá ali, né? Chega 4 da tarde, ele me manda mensagem. Ele, Cleiton, a coisa que você me perguntou de manhã lá da imagem, se rolava de fazer 16:9, você queria que eu fizesse ou você só queria saber se rolava? Aí eu baixei a cabeça. Eu falei, a culpa é minha. Ele deu um de português, né? Que tipo dizem assim, que português... ele foi ultra literal. Aham. Eu falei, cara, a falha foi completamente minha, porque, tipo assim, eu devia ter identificado que talvez ele não sabia que só de eu perguntar eu já tô imaginando o que ele vai fazer. E eu falei, cara, esse lance de deixar a comunicação clara, de formar o time para que ele não seja uma creche, para tipo assim, cara, quando a gente fizer tal coisa tem que funcionar dessa forma. Foi onde você trouxe aí, tipo assim, eu não tinha definido o time que eu tolerava e o que era alta performance, Perfeito. né? Então, assim, eu nem fiquei puto com o cara. Falei, meu, tipo, assim, eu fiquei na hora, né? Não, é que você fica assim, é que dentro de si tu fala assim, pelo amor de Deus. Nesse dia eu agradeci muito por ser remoto. Porque eu não ia conseguir disfarçar a expressão, sabe? Mas eu falei, pô, realmente, tipo, deu uma baixada, eu falei, cara, eu vou ter que olhar um pouco mais pra esse lance de liderar time técnico, porque não... Se eu pego mais outras pessoas literais assim, nada acontece. E aí é porque eu tô achando que só eu falar tá de boa. E falando em casos pessoais, a gente tem um quadro no podcast que é a pergunta da comunidade. Essa pergunta, ela chega muitas vezes por caixinha de Instagram, pode chegar por comentário de YouTube. E a gente tem a pergunta aqui da Luana, que ela perguntou. Ela diz, né? Eu tenho uma forma bem direta de falar e no dia a dia as pessoas até gostam disso. Mas quando eu preciso dar um feedback negativo, parece que tudo muda. Acham que eu tô criticando a pessoa, não o trabalho. Como eu posso dar um feedback mais construtivo sem parecer agressiva ou gerar desconforto? Tá, perfeito. Excelente. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer para evitar a pessoalidade do feedback é se atentar ao fato e não à pessoa. Vou dar um exemplo. É muito comum, e eu faço muita simulação de feedback, alguns treinamentos que eu faço, às vezes eu faço umas imersões online, que seriam os lançamentos pagos, né? Faço bastante desses lançamentos também, e eu acabo entregando uma imersão, tipo, com treinamento, com simulação, com tudo. Faço pra ser bem massa, e depois a pessoa também enxergar valor nisso e querer dar o próximo passo. E aí, nessas simulações, o que eu mais vejo? Eu explico exatamente como fazer o feedback, só que na hora de fazer, as pessoas caem na generalização. Tipo assim, vamos supor que, cara... Hoje de manhã, o Gabriel é meu personagem, que eu vou dar o exemplo pra tudo, eu uso o Gabriel. Hoje de manhã eu vi o Gabriel, tava conversando com uma cliente e tal, e eu vi que ele foi muito grosseiro. Eu, na minha cabeça, eu vi o que aconteceu e eu sei exatamente o que aconteceu. E eu interpretei aquilo como uma grosseria. Só que se eu chegar pra você e falar assim, ou chegar pro Gabriel e falar, Gabriel, você foi grosso com o cliente? Ele pode chegar pra mim e falar assim, grosso? Eu não fui grosso, eu não acho, eu não concordo que eu fui grosso. Pronto, você deu pessoalidade pra uma parada que não precisaria ter pessoalidade. Então a gente vai voltar pra comunicação não violenta no ponto de vista de observar sem julgar. E é isso que a gente precisa ter na hora de fazer o feedback com um colaborador. Então eu vou trazer aqui um script do feedback, que é o marca. Ouro, hein? Né? Eu aprendi com o Randy DiStefano, eu não sou a desenvolvedora do método mesmo. Quem desenvolveu foi o Randy DiStefano no livro Leader Coach. E o marca é momento, ação, reação, consequência alternativa. Como que ficaria essa estrutura se eu fosse dar um feedback pro Gabriel sobre ele ter sido grosso com a cliente de manhã? Gabriel, primeiro, momento. Quando foi? Não existe sempre, não existe nunca. Momento é um momento específico. Porque se eu uso sempre, a pessoa fala assim, não é sempre. Se eu abrir margem pro não é sempre, pronto, já caguei tudo. Perdão a pessoa super francesa, né, educada. Ah, isso aqui é liberado. Então fechou. Agora ferrou. Agora se perdimos. Mas não existe essas generalizações, porque senão vai entrar na pessoalidade. De novo, na ação, que é a segunda letra, eu também preciso ser específica. Então, na prática, seria, Gabriel, hoje de manhã você estava conversando com a cliente X, e aí, em um dado momento, eu vi que você olhou para a cliente e falou assim, não tem nada que possa ser feito, você virou as costas e saiu e deixou a cliente sozinha. Cara, eu não sei o que rolou. Mas, ao meu ver, aí eu entro no R de reação. Cara, mas isso soou extremamente grosseiro. Talvez não tenha sido a tua intenção, talvez não foi o teu objetivo, mas, cara, isso foi muito grosseiro. O que aconteceu aí? Eu parei, eu fiz o M, A e o R e parei e perguntei o que aconteceu. Aí eu vou ter um diálogo, daí a pessoa vai me dizer, cara, aconteceu que a cliente me destratou, a cliente me falou isso, a cliente falou aquilo. Aí eu vou pras consequências. Pô, beleza, entendi. Daí eu vou no C de consequência e falo, tá, mas, Gabriel, tu entende que quando a gente age dessa maneira...
eu posso tanto perder a cliente, ou ela pode abrir uma reclamação formal, ou pode acontecer. Eu trago todos os pontos de vista, explico que dentro do código de cultura da empresa, por exemplo, se isso cabe, né? Vou trazer aqui um exemplo hipotético. Cara, dentro do nosso código de cultura, a gente quer que o cliente se sinta de tal maneira toda vez que tem contato com a gente, e ela se sentiu completamente oposto, e daí a gente vai pro A, que aí é o pulo do gato, que é a alternativa. Eu preciso sair com um plano de ação. Então, Gabriel, o que eu vou te pedir? Na próxima vez que acontecer uma situação parecida, porque isso pode acontecer. A gente não tem como prever, mas pode acontecer. Na próxima vez que acontecer uma situação parecida, eu quero te pedir para que você haja de tal maneira. E a gente já sai com um plano de ação. Da mesma maneira que eu quero pedir que a pessoa melhore a comunicação dela. O que é melhorar a comunicação? Aí eu pego um exemplo específico, ou alguns exemplos específicos do que exatamente eu quero que a pessoa melhore. Quando foi que ela, numa reunião, se comunicou de uma maneira que não foi tão apropriada ou que merece desenvolvimento? Eu trago aqueles exemplos. Tal dia a gente teve a reunião tal, você apresentou seus relatórios de tal maneira, e eu quero te trazer uma sugestão para você apresentar de outro jeito. E aí eu saio com a alternativa ali junto com a pessoa. Então, a forma da gente tirar a pessoalidade, manter... Eu sou extremamente direto ao ponto, então me identifico muito com a Luana. Sou extremamente direto ao ponto. Eu sou objetiva, eu falo o que tem que ser falado na hora que eu tô fazendo feedback, só que sempre pautado numa evidência. É pautado num fato. Então, se eu tô pautada no fato, eu não tô dizendo que você é grosso. Eu tô dizendo que naquele momento você foi grosso e talvez aquilo também não era a tua intenção, mas você foi. Então, agora a gente vai entender como que a gente pode mudar esse cenário. Então, minha sugestão pra Lu é que toda vez que ela for fazer um feedback, ela pegue um papelzinho e escreva marca, tipo assim, M-A-R-C-A, assim a letrinha, e coloque quando foi, o que exatamente a pessoa fez, como que eu me senti, qual foi a reação que eu tive diante daquilo, que consequências que aquilo poderia ter tido ou que teve, e que alternativa, o que eu espero que a pessoa faça de diferente e quando. Da mesma maneira que quando eu for fazer um reconhecimento, eu faço a mesma coisa. Só que daí eu tiro o A, né? O A, daí o último A seria, tipo, reforçar, continue agindo assim. Porque se eu simplesmente faço um feedback, um reconhecimento, e no final eu falo, muito bom isso daí, mas na próxima vez eu já fiz um sanduichão. O sanduíche é o feedback que a gente tem que jogar no lixo ou, na verdade, comer, fechou. Não é pra gente usar no dia a dia. Então, essa seria a minha recomendação. Então, acho que não, é espetacular. E esse negócio da pessoa direto ao ponto, que muita gente sofre com isso, né? A melhor coisa de lidar com quem é direto ao ponto é que você não se decepciona. É autêntico também, Essa pessoa tá o tempo todo te mostrando o que ela espera, o que ela quer, e os feedbacks mais... Não necessariamente mais duros, mas esses mais transparentes, assim, eles são os mais memoráveis, né? São os que realmente dão a virada de chave na carreira, assim. Tem um ponto, Aline, aí principalmente, eu acho que não só no nosso mercado, virou um debate global, né? Mas em 2025, por exemplo, foi um tema que, sei lá quantas vezes eu escutei, que é a velha coisa do presencial versus remoto e tudo mais. Do seu ponto de vista, né? Que isso no digital acontece pra caramba. Cara, por exemplo, o nosso podcast aqui mesmo, a gente tem uma parte da equipe que fica em São Paulo, uma parte que fica em BH. Às vezes tá todo mundo junto, às vezes não tá. E é um desafio, né? Lidar com equipes nesse aspecto. Pra você, o que muda mais quando a liderança ela é completamente remota ou talvez híbrida? O que muda mais em que sentido? Por exemplo, o desafio de liderar um time remoto, que é uma característica muito forte do digital, tem coisa que no dia a dia, no presencial, é mais fácil. Tipo, por exemplo, eu perceber uma ação de alguém que merece um feedback direto. A ação merece um feedback, né? Perfeito. No remoto fica um pouco mais complexo de perceber isso, porque eu não tô vendo a pessoa o tempo todo. Então, quais são os desafios de rotina e de cultura que a pessoa que é líder vai enfrentar nesse cenário? Perfeito. Eu acho que tu matou muito a charada, que é justamente no ponto de vista de conexão. No remoto, tu perde muita oportunidade de se conectar com a pessoa pelo ser humano que ela é. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, só o tempo da gente esperar e vir pra gravação, a gente já bateu um papo sobre podcast, sobre não sei o que, sobre o Wesley, que é lá de Floripa, que não sei... E a gente já foi trocando ideia. Então a gente criou uma conexão que provavelmente se a gente tivesse numa ligação remota, teria sido mais ou menos assim. O que a gente tem que resolver? A, B e C. A gente ia resolver o A, B e C, ia terminar a reunião e a gente ia embora. A gente não ia bater papo. A gente ia entrar pra resolver. Então a gente acaba perdendo muita oportunidade. E aí, então, eu vejo que hoje, talvez a principal desvantagem do remoto é essa falta de vínculo, que se você não cria alguns rituais pra gerar vínculo, você não tem. E aí fica uma coisa um pouco mais utilitarista. Vira uma relação entre trabalho e empresa muito utilitarista.
No presencial, você já consegue ter um pouquinho mais de envolvimento e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, no presencial, você também tem muitas distrações. O fato de você estar observando, você interpreta muitas coisas também. Você não dá tempo, às vezes, pra pessoa lidar com uma situação que aconteceu com ela. Que no remoto ela vai lidar sozinha. Que nem, por exemplo, aquele exemplo que tu trouxe. Se você tava no remoto, você conseguiu... Não sei como é que foi a tua reação, né? Do tipo, porra, é óbvio que eu queria que você fizesse. Dentro de ti, provavelmente, você porra! Só que do lado de fora, aí pra falar pra pessoa, tu respirou, tu se concentrou e falou assim, pô, perdão aí, não me expressei bem. Aí você vai lá e delegou o direito que tu queria. Só que no presencial você não tem muito esse tempo de ato, e às vezes você não respeita esse tempo de ato, então você tem muito mais ruído. Só que no presencial você tem muito mais conexão e assim por diante. Como que a gente une os dois mundos? É criando rituais. Independentemente se é presencial ou remoto, você precisa ter rituais, rotinas de cultura mesmo. Então, por exemplo, um ritual que eu tenho lá na minha empresa, vou trazer. Toda terça-feira, às 8h25, a gente tem um momento de autodesenvolvimento. Então, a cada 15 dias, a gente tem um Kumbuka, que é um clube do livro, onde a gente pega um capítulo e discute ali entre nós, uma pessoa é sorteada, a gente discute. E no hiato, né, porque a cada 15 dias, pra não ficar tão pesada a leitura, porque a gente pega capítulos mais densos, assim. E aí no hiato a gente tem o Talkela, que a gente chama, que é o nome da empresa é Escola Ela, daí é o Talkela, que é um dia que cada pessoa da equipe apresenta alguma coisa que ela estudou. É tipo um talk mesmo, que ela apresenta pra todo mundo, como se fosse um treinamento. Porque um dos valores da empresa é aprendizado. Então, eu preciso manter vivo o valor aprendizado no dia a dia. Forcei um ritual para que esse valor seja vivido. Então, é mais ou menos isso. Se eu tenho um valor, se eu tenho uma cultura específica, eu preciso forçar rituais para que esses rituais, eles mantenham essa cultura viva. E ao ter esses rituais que são forçados, eu vou tendo isso azeitado no dia a dia. Vai virando natural. E outra reunião que a gente tem é uma reunião de radar, onde eu boto todo mundo na mesma página. Também toda terça-feira, a gente olha os números de todas as áreas da empresa. Ai, mas eu sou do marketing, eu tenho que ficar olhando o que o site do cliente está apresentando? Tem que. Porque senão você não vai entender o que está acontecendo lá, você vai tomar decisões principiantes, assim, que eu vou olhar e falar assim, pô, como é que você não pensou no outro time? Então eu coloco todo mundo na mesma página, porque um dos nossos valores ali é excelência e responsabilidade. Então, pra mim, esse é o momento onde eu boto todo mundo na mesma página. Eu forço um ritual pra manter essa cultura viva. Só que no dia a dia isso vai virando natural. O time que eu tolero, eu também construo a partir de rituais forçados, digamos assim, e a partir daquilo que eu vou conduzindo, deixando ou permitindo que as pessoas façam no dia a dia, né? O negócio do ritual aqui pra gente, ele evita tanto problema. A gente faz esse também, tipo, de toda terça-feira. São, tipo, 8 ou 11 áreas apresentando tudo em 50 minutos. É puxado, né? Mas assim... Você abre o microfone ou para fazer uma crítica construtiva ou para fazer uma pergunta que não ficou clara com os números, sabe? Perfeito. Tipo, e a empresa inteira? Não, é a Operação Brasil. Perfeito. É a Operação Brasil, mas assim, a Operação Brasil tem, sei lá, Operação Comercial e Marketing Brasil, né? Deve ter suas 200, 300 pessoas. Mas você tem ali 8 a 11 líderes apresentando. Perfeito. E aí você... E é toda terça, não é uma vez por mês? Isso, é toda terça-feira. Tem os líderes apresentando e seus imediatos e paralelos ali. Aí, por exemplo, sei lá, um diretor apresenta, os 3, 4 gerentes que estão abaixo dele estão ali. Uma gerente apresenta, não necessariamente as coordenadoras dela estão lá, mas as outras gerentes que estão com ela estão ali também. E aí, às vezes, beleza, uma diretora apresenta sozinha, mas o que importa é cada área da empresa... Ela vai falar sobre os resultados dela de uma semana para outra e comparar com os resultados de um ano anterior. Perfeito. Senso crítico total. Nossa, não tem papo de doido. Isso matou tanto problema nosso. É bizarro, assim. E virou ritual. Sim. A ponto de a galera não mais marcar reunião no horário dessa reunião, porque já sabe que é nela que tu vai ter a visão do todo. Exatamente, sabe? E é insano, assim. Você comentou que você tem também o ritual do Clube do Livro e tal. Então acaba dando um equilíbrio, né? Você tem um ritual mais formal e você tem rituais que são um pouco menos formais também, né? Que é mais de autodesenvolvimento mesmo. É mais fluido, só que ao mesmo tempo que ele não é... ele é mais fluido, existem muitas regras. Por exemplo, o próprio Kumbuka tem algumas regras dentro dele que o próprio Vicente Falcone, né, lá no livro Verdadeiro Poder, ele ensina, que fala assim, porque a premissa do Kumbuka é você ter o aprendizado, todo mundo vai ter o mesmo aprendizado sobre o mesmo livro, mas também você tá criando uma cultura de comprometimento. Então, ele tem que começar pontual e ele tem que terminar pontual. Quando você sorteia a pessoa, se a pessoa que foi sorteada, ela não leu o capítulo, a reunião acaba.
Então, ela é cheia de regrinhas ali que mantém também esse compromisso, esse profissionalismo vivo, que também tem tudo a ver com um dos valores da minha empresa, que é a excelência. Porque eu tenho teto de vidro, né? Eu tô ensinando liderança. Como é que eu vou ensinar liderança e não vou ter um time que, no mínimo, ele tem uma entrega de excelência? Então, eu fui obrigada a colocar esse valor dentro da empresa, porque tá todo mundo me analisando. Se a Aline ensina liderança, como é que é esse time dela? Eles estão sempre me julgando nesse quesito, então eu sou obrigada a ter isso, né? Assim, acontece também, né? E Aline, nesse tempo todo que você tem trabalhado, tanto como líder quanto formando líderes, tem algum depoimento de uma aluna dessas, de alguém que passou pela sua formação, que passou pela sua orientação, que quando você lembra, você fala, caraca, tipo assim, nem eu imaginava que eu fosse ver isso, tipo assim, algum case que te surpreendeu pra caramba? Cara, eu tenho alguns. Eu tava olhando pro ladinho, assim, lembrando, porque teve um que me surpreendeu muito, porque levou 5 dias pra ela me mandar uma primeira mensagem. Ela se inscreveu, se não me engano, foi no dia 25 de setembro de 2024. E aí, no dia 30 de setembro de 2024, ela mandou uma mensagem falando assim: Aline, meu time me mandou esse reconhecimento aqui dela, mandou um print até da conversa, que foi alguém da equipe dela falando assim: nossa, eu queria te parabenizar como você tá diferente. Como, tipo, você tá, parece mais segura nas reuniões e tal. Tô muito feliz. Foi alguém da equipe dela que reconheceu ela sobre a mudança de postura que ela teve. Esse eu acho que ele foi um que me chocou muito, porque foi muito rápido. Foi, tipo, 5 dias. Ela também provavelmente destruiu ali os estudos dela e já foi aplicando. Ela foi uma aluna muito exemplar nesse quesito. Mas tem vários outros casos, especialmente pessoas que estavam pensando em desistir. Tem uma que foi não é Denise... alguma coisa nesse sentido. Eu tô tentando lembrar agora o nome exato dela. Mas eu lembro que ela me contou que ela tava prestes, tipo, a pedir demissão mesmo. Ela falou, eu vou desistir, liderança não é pra mim, eu não quero. Cara, não serve, eu não nasci pra isso. E aí, depois que ela foi entendendo os processos, tipo, como que funcionava, ela entendeu que ela tinha muitas características muito positivas, que era só ela usar de uma maneira intencional, a autenticidade dela, digamos assim, a serviço da liderança dela, e deu mais ou menos uns 4 meses, ela foi cogitada para uma segunda promoção dentro da empresa. Então, além dela ter se sentido, pô, tô fluindo, tá indo super bem aqui na equipe, ela foi cogitada já para uma segunda promoção, de sair da cadeira de coordenação para a cadeira de gerência na empresa por causa da postura dela. E aí, diversos outros, porque toda semana eu faço live e eu sempre trago algum case. Então, sempre tenho muitas histórias nesse sentido, assim. Mas as que mais me tocam são aquelas que falam assim, Aline, eu aprendi a ser respeitada sendo quem eu sou. Essas são as que mais, assim, ó... me pega aqui, ó, tô segurando, porque o narizinho já tá começando a ficar até lacrimejandinho, assim. Porque é uma das que mais me pegam, porque eu demorei muito pra ser respeitada por quem eu era. Só que eu fui rebelde e fui insistente. Consegui. Mas eu entendi que existem outras formas muito mais leves de você conseguir ser respeitado sem ter esse destoamento. Porque a gente tende a olhar pra liderança e falar assim, eu vou copiar igual meu patrão era comigo. Então você é igual. Só que você não é o teu patrão. Você não é aquela pessoa. Não adianta você querer ser grossa se você é uma pessoa mais gentil. Você não vai ornar. Talvez aquela pessoa era super respeitada, mesmo sendo mais grosseira, mais direta, mas porque ela era vista daquele jeito e era respeitada. Você aqui, se você for assim, você vai criar uma desconexão muito grande, porque não é quem você é. Então, como que você consegue ser respeitada sendo uma pessoa mais boazinha, digamos assim? Como você consegue ser uma pessoa respeitada sendo uma pessoa mais direta ao ponto? E N fatores. Então, isso pra mim é a parte que mais me toca, sabe? Quando as pessoas falam assim, putz, as pessoas começaram a me enxergar como líder, me respeitar, e eu só tô sendo eu. Ou eu passei a ser eu, de fato. Massa demais. Aline, assim, pra mim foi particularmente uma aula essa conversa aqui. É bastante coisa condensada em pouco menos de 45, 50 minutos, né? Mas que dá vários direcionamentos e mostra como demanda vulnerabilidade para ser um líder pra caramba. Respeitado, para ser uma líder autêntica. Então isso é legal pra caramba. Para nossa audiência te acompanhar, quais são suas redes sociais? A principal rede social hoje é o Instagram, que é Aline Decker. Também tô no LinkedIn, mas quem atua muito mais forte lá é meu time. Quem tá realmente ali, ó, abrindo o Instagram todo dia, eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Bom, não sei, até o... Se esse podcast... Quando esse podcast for no ar, que acha que a gente tá com gaveta, a gente conversa. Mas eu já tô há bastante tempo fazendo já. Desde abril fazendo e eu pretendo continuar. Vai tá rolando. Né, vai tá rolando. Mas lá no meu Instagram é onde eu compartilho conteúdo todo santo dia. No meu YouTube eu também compartilho. Mas no Instagram você consegue ter acesso a tudo. Maravilha. Né, onde eu direciono pra todos os outros canais pra gente tá conversar. colocando aqui embaixo também na descrição pra pessoa te acompanhar.
Aline, muito obrigado, valeu demais pela sua presença aqui. E para você que está acompanhando, ó, o papo aqui, ele inspira, ele traz o caminho, mas é daí que você faz acontecer. Obrigado por ter acompanhado a gente. Lembrando, tem Hotmartcast 2 vezes por semana para você. Se inscreva, ative o sininho, manda para alguém que você considera que pode receber esse papo aqui e a gente se encontra no próximo episódio.